Olá, meus queridos irmãos, meus amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos de volta trazendo nossos resumos semanais das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos trazer o nosso resumo sobre a nossa 13ª lição da revista de adulto desse segundo trimestre. O título é A Verdadeira Identidade do Cristão. Lembrando que esta revista desse segundo trimestre está tratando dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, registrado ali no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7, conhecido como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, e também registrado ali no Evangelho escrito por Lucas. E hoje, concluindo nossa 13ª lição, concluindo a revista desse trimestre, a 13ª lição, pontuando sobre a verdadeira identidade do servo de Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus concluindo ali no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, os ensinamentos, as ordenanças que ele nos ensinou ali registrado no Evangelho escrito por Mateus e por Lucas, fechando com a verdadeira identidade do cristão, revista extraordinária, maravilhosa, comentada pelo pastor Osiel Gomes, tratando do Sermão do Monte, né? O Filho de Deus desceu do céu, sentou com os homens e ensinou, instruiu, disse a maneira que os filhos de Deus devem se comportar, como devem agir neste mundo, como discípulos, como cidadãos do céu, né? O Filho de Deus sentou conosco, com os homens, e nos ensinou e deixou escrito a sua palavra para nos instruir em nossa caminhada enquanto permanecemos nesta terra. Nosso texto bíblico está registrado no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 27, quando Jesus vai dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Começa Jesus falando sobre a questão dos falsos ensinos, dos falsos profetas. Nem todos aqueles que falam, que pregam, que ensinam, que realizam milagres, estão cumprindo a vontade de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se o homem não tem compromisso com Deus, Deus não vai ter compromisso com estes que não têm compromisso com Ele. Nosso textuário está registrado em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O Senhor Jesus Cristo ensinando o reino de Deus, nossa verdade prática. Não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que ele ensinou. Tiago vai dizer que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então vamos fechar esse nosso trimestre falando sobre as características, a verdadeira identidade dos discípulos, do todo cristão que professa, que confessam a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Desde já, deixe o seu joinha em nosso vídeo. Se você ainda não segue o nosso canal, siga nosso canal, compartilhe nosso vídeo e vamos seguindo adiante. Então, o Senhor Jesus nos ensina que devemos ser sal da terra e luz do mundo. Não basta apenas dizermos que somos cristãos, que somos crentes, é preciso praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Não apenas ouvintes, mas praticantes. Então, surgem aí algumas perguntas que nós
precisamos responder ao longo desse nosso resumo. Como se dará a condenação dos falsos seguidores do Senhor Jesus Cristo? Sobre quem estamos alicerçados? Em quem está a nossa base da nossa fé, da nossa esperança, como diz o apóstolo Pedro? Jesus é a nossa verdadeira identidade? A nossa fé pode ser demonstrada somente por palavras? Os milagres transformam o caráter de alguém? E Jesus Cristo é a nossa verdadeira identidade? Perguntas, questionamentos que precisamos nos fazermos e fazermos uma reflexão interior. Como estamos agindo? Como estamos vivendo? Será que Jesus brilha em nossa vida? Será que o brilho do Espírito Santo resplandece em nossa vida? Quando outras pessoas nos veem, qual é a percepção que elas têm de nós? Qual é o exemplo que estamos dando? Será que Cristo está sendo glorificado em nossas vidas? Será que estamos nos assemelhando a Jesus Cristo? Ou somos iguais a todo mundo? Não há diferença, não somos diferentes. Como as pessoas não nos veem? Precisamos fazer essa reflexão. Estamos nos assemelhando ao mundo? Se analisarmos o início ali da igreja primitiva, os cristãos eram identificados como aqueles que transtornavam o mundo, avesso ao sistema. Os cristãos eram contrários a tudo aquilo que o sistema mundano ensinava, praticava, vivia. Estamos nos assemelhando a Cristo, ou quando o mundo olha para nós não vê diferença, somos iguais a eles? Precisamos fazer essa reflexão dentro de nós. Que Deus em Cristo nos ajude. Então a nossa introdução pontua que chegamos na nossa última lição desse ensinamento do Senhor Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte. Nosso Senhor mostra aos discípulos que eles devem fazer a diferença neste mundo. Nós precisamos fazer a diferença neste mundo. E essa diferença não pode ser só de palavras, mas primeiramente e principalmente no modo de vivermos. Precisamos ouvir e praticar aquilo que Jesus nos ensinou. Está registrado na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nosso primeiro tópico, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. O Senhor começa dizendo em Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todos que me dizem o que dirão naqueles dias, Senhor, em teu nome profetizamos, ensinamos, nem todos estes entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Uma advertência para nós. Em Mateus capítulo 7, versículo 1, o texto diz, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor. No reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre o reino de Deus, diz que não consiste só em palavras, mas principalmente em virtude. Então, aquele que professa, que vive como um cristão, tem que praticar. Não adianta apenas ouvirmos e não praticarmos aquilo que aprendemos na palavra, sobre a palavra de Deus. Praticantes, não apenas ouvintes, como diz o apóstolo Tiago, registrado lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Praticantes, não apenas ouvintes, né? O apóstolo João nos ensina que não devemos amar só de palavra, mas por obras
e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. E o Senhor Jesus não rejeita, obviamente, a confissão verbal e sincera, quando esta resulta de um coração transformado. Entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem que ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas aos senhorios do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o fruto do Espírito produzido em nós, registrado lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Amor, a bondade, a temperança, o domínio próprio, a longanimidade, a paciência, frutos ou fruto que deve ser desenvolvido na vida do cristão. Jesus diz que seremos conhecidos pelos nossos frutos. Não pode uma árvore má dar bons frutos, nenhuma árvore boa dar maus frutos. Então, pelos frutos sereis conhecidos, né? Aqueles que pregam, profetizam e tal. Será que o fruto dessas pessoas condizem com o que a palavra de Deus ensina ou tem alguma coisa errada? Então, são observâncias que precisam ser analisadas para não sermos enganados conforme ensina a palavra de Deus. Os milagres transformam a vida de alguém? Será que os milagres transformam o caráter de alguém? Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. E nem sempre é assim. Jesus disse, Deus vem dizer que tem compromisso com a sua palavra. O cidadão pode estar pregando, ensinando, profetizando. A palavra de Deus está indo no coração do pecador, arrependido, ou a pecador que ouve a palavra de Deus, aceita Cristo, o Espírito Santo faz a transformação, porque trabalha no processo da mudança no coração do pecador, porque Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o homem que não tem compromisso com ele. O pecador está sendo salvo e aquele que está pregando está caminhando para o inferno, se não se arrepender. Porque a palavra de Deus não deixa de se cumprir aquilo, propósito para o qual ela foi determinada. Ela cumpre o seu propósito, mas aquele que está agindo erradamente está caminhando em direção ao abismo. Mas a palavra de Deus cumpre o seu propósito, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Olha o que Jesus diz. Muitos dirão naquele dia, Mateus 7, capítulo 22, muitos dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos maravilhas? E então lhes direis abertamente, não vos conheci, apartai-vos de mim, todos que praticam ou que praticaram a iniquidade e não se arrependeram. Então Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Nós estamos falando sobre a verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade do cristão. Então sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas e não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Igrejas, ministérios, só de movimentos, só de barulho, só de mistério, só de profecia. Mas não há uma transformação genuína, porque o avivamento, a transformação, só acontece, a base, a estrutura, o alicerce na vida do crente só acontece na palavra de Deus, no ensino sistemático da palavra de Deus, no mergulhar
na palavra de Deus, em se esmerar em aprender, em praticar, ter base, ter estrutura para quando vir os vendavais, não sejamos abalados, né? Então, a palavra de Deus é o alicerce, a base, a estrutura de todo cristão. Em quem estamos depositando a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa esperança, né? Então, façamos essa reflexão. Fazendo a vontade do Pai, o verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo sua vontade. Jesus vai dizer: mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é o verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que faz a vontade de Deus. Judas Iscariotes estava com Jesus ali, ensinando, aprendendo, Jesus realizando milagres, expulsando demônios, coisas extraordinárias Jesus fazendo no meio dele. Mas Judas não tomou aquilo como exemplo. Não tomou aquilo como exemplo. Então, estava com Jesus ali em todo o tempo, mas o coração estava longe. Aí Jesus vai dizer: nem todos que em meu nome que expulsavam o demônio, que profetizavam, que ensinavam, que pastoreavam, que lideravam, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Judas Iscariote é o maior exemplo, né? Então, a Bíblia Sagrada nos ensina: fazer a vontade do Pai é obedecer com determinação os seus preceitos, a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrarmos no seu reino, ou seja, fazer a sua vontade. Todo quantos querem fazer a vontade do Pai, de Deus, procura fugir do pecado, das concupiscências, né, da vida. Sejam feita a tua vontade. Jesus já vai nos ensinar na oração ali registrada em Mateus. Seja feita a tua vontade. Mateus capítulo 6. Seja feita a tua vontade. A vontade do Pai em nossas vidas, né? Não meramente a nossa. E a vontade do Pai, que o Espírito Santo, é da vontade de Deus, que o Espírito Santo produz o verdadeiro caráter de Cristo em nós. E o salmista vai dizer: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Salmo 143, verso 10. Somos imitadores de Cristo. O brilho do Espírito Santo brilha em nós. Somos luz neste mundo ou somos iguais a todo mundo? Não há diferença. Quando o pecador olha para nós, ele vê diferente ou somos iguais a ele? Não há diferença nenhuma. Quando Jesus ensinava, o povo dizia: esse aí ensina com autoridade, ele ensina diferente. Ele não é igual aos mestres da lei, igual aos fariseus, escribas. Ele é diferente, tem algo diferente nele. Nós somos discípulos. O discípulo imita o seu mestre. Aprende com o seu mestre. Que o Senhor nos ilumine. O nosso segundo tópico está falando em estarmos alicerçados. Em quem estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Mateus 7, 24. Suas palavras são eternas, espírito de vida. Por meio delas, o interior do ser humano é transformado verdadeiramente, por meio da palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer que toda palavra, toda a Escritura é divinamente inspirada para nos ensinar, para nos repreender, nos redarguir, né? Nos corrigir e nos instruir em toda justiça, para que o homem viva em justiça, em retidão.
Então a palavra de Deus é o nosso manual, né? É o nosso manual de fé, de prática. A palavra de Deus nos transforma. Quando deixamos o Espírito Santo nos moldar, há uma transformação interior. Por isso precisamos meditar na palavra de Deus. Jesus Cristo é a essência da palavra de Deus, a sabedoria perfeita unida ao Pai. Os que querem construir a sua casa espiritual, ter alicerce, precisa começar a ouvir o que o grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce da nossa edificação espiritual, como está em Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, se a casa não estiver alicerçada em Cristo, se a nossa fé não estiver alicerçada em Cristo, for apenas movimento, barulho, quando vem a tempestade, vai junto, não fica firme. Quando vêm os obstáculos, as adversidades, as vicissitudes da vida, somos arrastados pelas correntezas da vida, porque a nossa fé não está alicerçada em Cristo. Um despertamento para nós, né? Um despertamento para nós. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. Todo investimento pesado deve ser nas bases. Ao concluir o Sermão do Monte, Nosso Senhor toma as figuras de dois construtores, de dois alicerces. Um prudente, que edifica sua casa na rocha, e o outro insensato, que edifica na areia. É o exemplo que o Senhor nos dá. Quem constrói seu alicerce sobre a rocha está firme, em Cristo está firme, estabilizado. Mas quem constrói a sua base em movimentos, sem base bíblica, está construindo em um alicerce, em um ambiente instável, em areia, fragilizado. Em quem estamos alicerçados? Quem edifica na rocha está firmado para suportar os reveses da vida. Ainda que os ventos enfurecidos soprem, vindo de todas as direções, nada abalará a nossa fé, quando estamos alicerçados em Cristo. Todavia, para a casa edificada na areia, que expressa indecisão, dúvida, negação, a queda é certa. Quando vem os vendavais, não mantém-se firme. Não tem base, não tem estrutura. Ouve, mas não pratica. Ouve, mas não pratica. Cristãos que vivem em busca de movimentos, de profecias, de profetadas, mas não senta numa escola bíblica para aprender, não chega em casa, não medita na palavra de Deus, não tem curiosidade em aprender o que o Senhor está nos ensinando na sua palavra, não consegue manter-se firme quando vem as adversidades da vida. A relevância do praticar, escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que os discípulos estão prontos para viver em plena obediência aos que ouvem e praticam. O Senhor Jesus o chama de construtor prudente. Aqueles que ouvem e praticam o que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor chama de construtor prudente. É alguém inteligente, sábio. Pois a pessoa prudente não fundamenta a sua vida nos efêmeros postulados humanos. Não constrói, sua estrutura não está baseada no humano, mas em Deus, na grande rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo. Já o segundo construtor, que é descrito como insensato, ouve, mas não pratica os ensinos de Jesus. É identificado como alguém tolo, ímpio, incrédulo,
não atenta para as palavras ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. Com qualquer coisa vai escandaliza-se e abandona a fé. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo. Não põe em prática. Sobre qual dos fundamentos nós temos posto as nossas bases? Na rocha ou na areia? Em Cristo ou não? Jesus tem que ser a nossa verdadeira identidade. Discípulos imitam o seu mestre. Jesus, nosso maior ensinador, nosso maior pregador. Muitos filósofos, cientistas gostam do pregador ou do ensinamento do Senhor Jesus, registrado no Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos, mas apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Para eles, esse seria o Jesus de Nazaré original. Não mexe no sistema. Como dizem, Deus só quer o coração. Venha como está, fique de qualquer maneira. E por isto muitos são enganados. O sal dá sabor. Não é igual a tudo. A luz brilha. A luz brilha. Não é igual a todo mundo. A luz resplandece. Brilha. Não tem como ser luz e não brilhar, ser igual a todo mundo. Tem que resplandecer. Tem que fazer a diferença. Não é igual a todo mundo, né? Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento e para nascer de novo, a fim de entrar no reino de Deus. João capítulo 3 tem um encontro ali de Jesus com Nicodemos. Jesus diz, é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Mudança de vida, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. As coisas velhas já ficaram para trás. Nova criatura. Não tem como ser igual a todo mundo. Não tem como ser igual a todo mundo. Nós somos discípulos de Cristo, cristãos. E nós temos que imitar, seguir os passos de Jesus. Os passos de Jesus. Então, o sermão não apresenta um mestre meramente humano, o Sermão do Monte, mas o Filho de Deus que nos trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa maneira de viver. O Filho de Deus despiu-se da sua glória, viveu entre os homens, sentou com os homens e ensinou os mandamentos, as ordenanças, o padrão de vida de um cidadão do céu. Não é igual ao cidadão que vai para o inferno. Aquele que está caminhando para o inferno é diferente, então nós não tem como nós sermos iguais a todo mundo. Não bate. Não bate. Está errado isto. É a palavra de Deus que diz. Não tem como ser igual a todo mundo. Hoje nós, infelizmente, em muitos não vemos a diferença. E não estou falando aqui de religiosidade. Estamos falando de práticas cristãs. Imitar a Cristo e não ao mundo. E não ao mundo. Precisamos ter esta maturidade. Quando o Senhor concluiu o ensinamento do Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabara de ouvir. Eles viam que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Esta autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse, toda a autoridade me foi dada.
toda a autoridade me foi dada. Está lá em Mateus capítulo 28, 18. Isso deixa claro que o ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso. Somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar não vem do homem, mas de Jesus Cristo, pois a sua palavra é viva e eficaz. Hebreus 4, 12. Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João nos diz que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é, o veremos, seremos semelhantes a Ele. Entretanto, para chegarmos a esse patamar, chegarmos lá, é preciso andar como filho de Deus, agora, enquanto estamos aqui. O nosso destino na eternidade nós decidimos enquanto estamos aqui, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera nossa vida, nossa gratidão. Tudo é de Deus, tudo é para Deus. Vamos nos identificando cada vez mais com Jesus e formando a nossa verdadeira identidade. Somos chamados a entrar pela porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo mundano e procurar fazer a vontade de Deus, que é a verdade. Procurar sempre fazer a vontade de Deus. Jesus vai dizer lá em João capítulo 15 que toda vara que está na videira e não dá fruto é cortada. Aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Nós somos imitadores de Cristo? Nós somos verdadeiramente discípulos de Cristo? Estudamos o Sermão do Monte. Jesus sentou e ensinou. Verdadeiramente somos discípulos de Jesus e estamos parecendo com Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com o padrão que Jesus quer para a sua igreja, ou estamos semelhantes ao mundo? Quando nossa família, nossos vizinhos olham para nós, o que ele vê? Alguém diferente que vale a pena imitar ou alguém igual a eles? Jesus está sendo glorificado em nossas vidas. As pessoas veem Deus em nós ou simplesmente somos mais um na multidão? Fiquemos com esta reflexão. Deus abençoe a tua vida e que o Espírito Santo brilhe em nossas vidas, em nossos ministérios, em nossa caminhada, porque somos discípulos, imitadores, cidadãos do céu. E cidadão do céu não se mistura, porque aqui não é a sua morada. Deus abençoe, em nome de Jesus.